Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, em 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos ler agora Reis, da continuação do Reis 2, Estamos aqui no capítulo 22, o reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 30 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedita, era filha de Adaías de Bonscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou com todo o caminho de Davi seu pai, e não desviou nem para a direita nem para a esquerda. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo sob a Alquias, o sumo sacerdote, para o que conte o dinheiro se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Eu dei nas mãos dos que dirigem a obra e tenho seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, portanto procediam com fidelidade. Euquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Euquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Euquias entregou o livro a Safã, este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e deu-lhe o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregou nas mãos dos que dirigem a obra, tem o cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Euquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Josias mandou consultar a profetisa Uda. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e ordenou ao rei Uquias que o sacerdote de Aicão, filho de Safã, a Acabor, filho de Micaías, e Zafã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras do livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que acendeu contra nós, porquanto nosso pai não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nos está escrito. Então o sacerdote Euquias, Aição, Aquibor, Safã, Aicai, Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Sulum, o guarda-roupa, filho de Tiquiva, filho de Aras, que lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela disse assim: diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre o lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que farei contra este lugar, contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, que rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim. Também
eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu reunirei a teus pais e tu serás escolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o qual hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta: Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem ao rei, todos os anciões, Judá e Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todos os povos, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna, fez aliança ante o Senhor para seguirem, guardar os seus mandamentos, os testemunhos, seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naqueles livros. De todo o povo anuiu a esta aliança a purificação do templo. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, a guarda da porta, tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém também, que incensavam a Baal, ao sol e à lua e os mais planetas e em todo o exército dos céus. Também tirou a casa do Senhor, o poste ídolo, e levou fora de Jerusalém e o vale de Cedron, no qual queimou, reduziu ao pó, que lançou sobre a sepultura do povo. Também derrubou a casa da prostituição cultural. Estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Todos os sacerdotes da cidade de Judá profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Gebá até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam entrada à porta de Josué, governador da cidade, da mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes de altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual ficou no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de alcaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés, os dois átrios da casa do Senhor. Esmigalhados os tirou dali e lançou ao pó deles no ribeiro de Cedron. E o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, as quais edifica Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Queremos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez pedaços de colunas e cortou os postes ídolos, e lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos, profanando e derribando o altar de Betel.
Também o altar que estava em Betel no alto fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel. Esse altar, junto com o alto do rei, derrubou, destruiu o alto, reduziu o pó do seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando a Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim profanou segundo a palavra do Senhor que apregoara ao homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então perguntou: Que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: E a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou estas coisas que fizestes contra o altar de Betel. Josias disse: Deixar estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, que seus reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e descer segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. Deu ordem ao rei e todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa, Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como está desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis, nem nos dias dos reis de Judá. Corria no 18º do teu rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Aboliu também Josias os médiuns, feiticeiros e os ídolos do lar dos ídolos e todas as abominações que serviam na terra de Judá em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Elquias achava na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que convertesse o Senhor todo o seu coração, de toda a alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois de nunca se levantou outro igual. No obstante, o Senhor não desistiu do furor de sua grande ira, a ira com que ardia contra Judá por todas as provocações que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor também a Judá: removerei diante de mim comemorações, comemorei, com, comemorei, movi Israel e rejeitei a cidade de Jerusalém, que escolhi a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. A morte de Josias. Quantos ao mais alto de Josias e ao mundo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, o rei de Eufrates, ao rio Eufrates, e, tendo saído contra o rei Josias, Neco matou em Megido no primeiro encontro. De Megido, seus servos levaram morto num carro e transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram seu jazido. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e uniu e o fez rei em lugar do seu pai. O reinado e disposição de Joacás. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava Amultal, e sua filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Perguntou tudo o que fizeram seus pais, porém Faraó
Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Amate, para não que reinasse em Jerusalém, impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e um de ouro. Faraó Neco também constituiu rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, que lhe mandou o nome para Joaquim. Porém, levou consigo o Egito Joacás, que ali morreu. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu impostos sobre a terra para alargar esse dinheiro segundo o mandato de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro, e cada um segundo a sua avaliação, para o dar a Faraó Neco. Reinado de Joaquim. Tinha Joaquim a idade de